Olá, meu querido e minha querida, um excelente dia para você. Algumas pessoas pediram para eu falar um pouquinho sobre o que está acontecendo referente à CPI do combate à pandemia. Pois bem, o que aconteceu primeiro no STF? Pois foi o ministro Barroso que determinou que o Senado Federal tinha que abrir essa CPI. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso porque um grupo de senadores ali, liderados por Randolfo Rodrigues, já tinham pedido para que houvesse a abertura da CPI do combate à pandemia pelo governo federal ali no Senado Federal. E esse grupo de senadores preencheram os requisitos estabelecidos na Constituição para que houvesse a abertura da CPI. Quais são esses requisitos? Objeto certo e determinado, né? O fato certo e determinado, o prazo que duraria a CPI, Randolfo Rodrigues colocou 90 dias, e 1/3 de assinaturas dos membros da casa respectiva, no caso o Senado. Então, Randolfo Rodrigues já tinha o requerimento feito com as assinaturas suficientes, 1/3, com objeto certo e determinado, que era a apuração da atuação do governo federal no combate à pandemia, e com prazo certo também de duração da investigação parlamentar, que seria de 90 dias. E Randolfo Rodrigues não conseguia fazer com que o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, desse andamento à abertura dessa CPI, mesmo preenchendo esses requisitos. O que Randolfo Rodrigues fez então? Foi ao STF pedir para que o STF ordenasse a abertura da CPI, tendo em vista o preenchimento dos requisitos. O que Barroso fez em sede de liminar? Mandou o Senado Federal abrir a CPI. Por quê? Porque ele disse que havia todos os requisitos necessários impostos na Constituição para abertura, e que o Senado Federal, a presidência do Senado Federal, não poderia, por seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, ou pelo seu juízo político, simplesmente afastar o direito do senador ou da minoria dos senadores de ver aberta esta CPI. E ontem o plenário do Supremo Tribunal Federal, por 10 votos a 1, confirmou essa decisão nesses termos, declarando que a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito não é um ato discricionário, é um ato vinculado, ou seja, é obrigatório se observados os requisitos previstos na Constituição Federal. Reitero, 1/3 das assinaturas dos membros da casa Randolfo Rodrigues tinha, fato certo e determinado, investigação da atuação do governo federal no combate à pandemia estava presente, e o prazo certo para a conclusão da CPI, que também estava presente no seu texto de 90 dias. Assim, foi confirmado ontem que os senadores, a minoria dos senadores, ou seja, aqueles que assinaram 1/3, tem direito de ver aberto uma CPI para investigação de possíveis irregularidades, neste caso, no combate à pandemia. Pois bem, feito esse esclarecimento, que eu acho importante, porque muita gente fala tanta besteira, a gente vê aí, muita besteira falando, o STF... Não, o STF simplesmente fez cumprir a Constituição, a partir do direito dos parlamentares de ver constituída uma CPI, cumpridos os requisitos previstos na Constituição. É isso que ocorreu ali, tá? Gente, não cortei meu cabelo, eu só pintei ele todo pra cá. Vamos mudar um pouco, né? Que a gente enjoa um pouco. Pois bem, e dos membros, quantos membros são a CPI? São 18 membros, tá? 11 membros titulares e 7 membros que são suplentes. Na falta do titular, o suplente ocupa o cargo, tá bom? E quais são os poderes? Quais são os poderes da CPI? Por que Bolsonaro parece estar tão incomodado com a abertura dessa CPI? Eu acho que, primeiro, quem não deve não teme, né, gente? E esse é um procedimento normal de controle dentro de uma democracia, uma CPI normal. A CPI pode prender? Não. Os membros da CPI não podem mandar prender ninguém, tá? Não pode mandar prender. Pode prender em flagrante delito, se ali no momento estiver cometendo um crime em flagrante. Mas isso qualquer um do povo pode, tá? E as autoridades policiais devem.
Mas se estiver cometendo, por exemplo, um falso testemunho flagrante ali, uma situação flagrancial, aí pode mandar prender. Caso contrário, não pode. Não pode mandar prender e nem pode mandar abrir processo. Aí você me pergunta, André, então para que é a CPI? Por que esse alarde todo? A CPI é um instrumento investigativo importante, porque os parlamentares terão os mesmos poderes instrutórios e probatórios próprios dos juízes. Que poderes são esses? Realizar diligências, inquirir testemunhas, convocar qualquer autoridade para prestar esclarecimentos, para dar depoimento, tá? Convocar, é obrigatória a presença, tá? Convocar ministros, requisitar documentos de qualquer lugar, de qualquer órgão público, de qualquer lugar pode requisitar documentos, realizar inspeções em loco, em locais determinados, podem ouvir indiciados, ouvir testemunhas, enfim, uma série de situações muito importantes para quê? Para instrumentalizar, ao final, na conclusão da CPI, um relatório com parecer, com documentos, com provas, enfim, uma série de situações que pode ensejar o quê, André? Pode ensejar a abertura de processo, tá? O que será feito, então? Será feito um relatório com todos os documentos, com as testemunhas, com testemunho, com tudo. Vai ser feito um relatório com tudo isso. E, se houver indício de crimes ou de irregularidades, criminais ou civis, isso é encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar toda aquela situação e então dá o encaminhamento para as denúncias criminais e cíveis pertinentes. E ainda pode também ensejar sanção administrativa, se tratar de servidores públicos, enviando ali para os seus órgãos respectivos, pedindo a instauração de um PAD, de um processo administrativo, ou mesmo ser enviado para o Conselho de Ética dos senadores, dos deputados, enfim, da autoridade política pertinente, solicitando que sejam adotadas medidas no sentido da manutenção do decoro e da ética desse político. Então, isso pode ocorrer. Essa deverá ser a conclusão, ou geralmente é a conclusão normal de uma CPI, tá? Um envio para as autoridades competentes para a abertura de processos criminais cíveis ou procedimentos administrativos, a depender de quem seja o autor do ilícito e do tipo de ilícito, se for um ilícito penal, se for um ilícito civil ou se for um ilícito administrativo, tá? Então, isso que vai acontecer. E talvez essa preocupação de Bolsonaro seja no sentido de não haver desgaste e, ao mesmo tempo, não ter que fazer ali o toma lá da cá para tentar se manter o mais ileso possível de todo esse processo. Embora nós saibamos que, na minha opinião, o governo federal pecou muito no combate à pandemia, notadamente pela postura muito clara e visível e pública, inclusive, de Bolsonaro, na sua postura negacionista, de não ali implementar as medidas necessárias sanitárias para si e para o outrem, e como, por exemplo, também o não uso de máscara por ele próprio, a questão da compra da cloroquina, né? Que foram milhões de reais em cloroquina e que nós sabemos que a ciência já disse, já declarou que não combate, não tem nada provado, não é um remédio para a Covid-19 e com isso saiu dinheiro dos cofres públicos. A questão também da não compra da vacina. Então, uma série de situações que realmente podem trazer grande desgaste. E tem que trazer. Se houver responsabilização das autoridades públicas, elas devem responder na medida da sua culpabilidade. Porque, como eu sempre digo aqui, ser uma autoridade pública tem o seu lado político, em que ele tem as suas prerrogativas, os seus privilégios, mas em contrapartida a isso, ele tem as suas responsabilidades. E o peso sobre uma autoridade pública tem que ser, sim, maior do que um peso sobre um cidadão comum. Esse é o amor, são os sabores e dissabores do poder. E isso tem que ser feito sim, tem que ser investigado sim. Se achar alguma coisa, ok. Se não achar também, ok. Isso faz parte do sistema de controle de uma democracia, é abrir processos investigatórios. Isso é normal. Não deve ser visto com alarde, não. Deve ser visto como uma situação natural de um Estado democrático de direito, em que o cidadão e os parlamentares têm direito de saber o porquê, o para quê, o como
e por que não foi diferente, ou por que foi daquela forma. E isso faz parte da democracia. Então é isso que está acontecendo e essa é a explicação que eu queria dar para vocês que pediram, tá bom? Compartilhe esse vídeo que eu acho que é importante, curta, comenta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.